Boa noite a todos. Estamos dando início a esse episódio número 25 desta série de convidados, e hoje, com uma característica muito especial, a gente tem o prazer de receber os nossos amigos do handebol, pessoas que estão trabalhando há muitos anos, e eu queria explicar um pouquinho, antes de apresentá-los, do motivo de nós termos 4 convidados. Todas as pessoas que militam no handebol, que gostam do handebol, que atuam em diferentes setores e segmentos do handebol, hoje vão ver isso materializado, porque nós vamos ter pessoas que vão mostrar, primeiro, a diversidade dos amantes do handebol, porque eles são pessoas que estão em diferentes regiões do país, são pessoas que têm a condição profissional diferente, alguns vocês vão ver que têm características de trabalho que são diferentes, usam veículos de comunicação diferentes, porque até as pessoas que estão trabalhando dentro do handebol os conhecem, e por isso a gente tem esta qualidade de pessoas e essa qualidade de convidados. Eu gostaria de iniciar apresentando o André Luiz da Costa. E antes de mais nada, André, quero mandar um parabéns para você, porque hoje é seu aniversário e a gente está aí contando com a tua presença. Já vou, daqui a pouco, depois abrir o microfone para vocês e nós vamos ter a oportunidade de contar com todos vocês, com as colocações. Nesse processo, a André Luiz, ele é talvez o mais jovem do grupo, está completando hoje seu aniversário, como eu disse, já foi árbitro de handebol, foi jogador de handebol, é formado em educação, é licenciado em educação física, e está hoje numa cidade que chama-se Pentecoste, a 90 quilômetros de Fortaleza. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a tua cidade. Depois eu queria apresentar também um outro nosso convidado, que é o professor Clery Quinones de Lima. Clery Quinones, talvez um dos mais antigos na área da cobertura e da comunicação dentro do handebol brasileiro, e depois nós vamos contar das experiências, mas o Clery, ele é graduado em educação física, é graduado em jornalismo, desse grupo aqui, pelo que eu percebi, é o único graduado em jornalismo, e que tem uma grande e vasta atuação no handebol e nas coberturas olímpicas, que também ele vai contar mais para frente para a gente. Depois temos o Henrico Prado, que é o CEO da 7 metros, talvez hoje, talvez não, com certeza, né, Henrico? Das mídias sociais, hoje é que tem o maior número de seguidores, o maior número de pessoas que atuam dentro dessas novas plataformas, diferente de alguns casos, e eu até quero colocar aqui que dentro desse processo, eu procurei ambientar, alguns vão sentir muita referência entre as coisas, eu coloquei aqui uma máquina que o Carlos Casalino falou que é uma Hamilton, da época dele. Vou botar aqui o teu microfone aqui, Henrico, tá vazando uma neném chorando aí. Depois eu tenho aqui uma Panasonic M1000, que é uma produtora de vídeo da época da Panasonic, e tem um fax aqui também atrás. Então, eu procurei ambientar para todos vocês se sentirem confortáveis. O Henrico vai falar um pouquinho também da carreira profissional. O Henrico é voltado mais para a área de mercado, para a área de investimentos. Ele é CEO de uma empresa nessa área. E o outro convidado nosso, que é o Carlos Casalino, que é o que tem e que trabalha e atua dentro do handebol brasileiro, que tem a marca Handebol Brasileiro, sendo que o Casalino também é profissional formado em educação física. E o Casalino tem uma outra característica que os outros não têm. Ele trabalha há mais de 40 anos na linha de carnes. Ele trabalha com frigoríficos e a parte de carnes. Tá bom? Então, eu vou começar aqui a fazer uma introdução e depois aí vou na sequência com cada um de vocês. Uma coisa que chamou a atenção quando eu estava fazendo uma pesquisa para a gente conversar, e aí acho que envolve todos, é que nós temos, segundo uma pesquisa que o Google fez, nós temos aí em torno de 100 milhões de brasileiros, ou metade da população brasileira, que é conhecida como imigrantes digitais, que são as pessoas que nasceram na época que não havia internet.
E como essa pessoa hoje tem as dificuldades na pandemia, porque ela não tem acesso, muitas das vezes, ao WhatsApp, não tem acesso ao Uber, não tem acesso ao iFood, não tem acesso às mídias sociais. Então, nós estamos falando de metade da população que não tem ou que não teve contato, quando nasceu, com essas questões de mídias e também da internet. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente tem que prestar atenção exatamente nesse sentido, com quem a gente quer falar e com quem e como nós vamos falar. E nesse processo, eu procurei aqui também olhar uma outra coisa, que é o seguinte, de acordo com as teorias mais tradicionais, a comunicação ela tem três pontos básicos, que é o emissor, é a mensagem e o receptor. E só que essa comunicação entre o emissor, a mensagem e o receptor, ela só vai funcionar de uma maneira adequada se a gente tiver o canal adequado. Então, quando a gente fala disso de canal adequado, é importante que cada um de vocês, através da sua habilidade, da sua experiência, do seu conhecimento, das suas possibilidades, trabalha a comunicação dentro de um canal diferente. E por isso que a gente fez questão de contar com todos juntos para a gente falar essa experiência. Então, eu vou começar com o Cleri. Talvez o Cleri que eu conheci lá nos idos, onde o Cleri era fazia assessoria de imprensa do time de handebol de Santa Maria, o professor Luiz Celso Giacomini já está presente nos acompanhando, e o Cleri conhecia com o professor Giacomini e acompanhou a equipe da Universidade Federal de Santa Maria há muitos anos. Então, eu queria entender do Cleri, o que é que você hoje, comparando e olhando para trás, percebe com as maiores diferenças em nível de comunicação? Não vamos falar de Jogos Olímpicos ainda, mas vamos falar o que é a principal diferença que você percebe daquela época que a gente utilizava outros, e teve gente que usou, para quem não sabe, eu cheguei a fazer evento comunicando através de telex. Então, é uma coisa que muitas pessoas não conhecem. Boa noite, Cleri. Edgar, parabéns pela iniciativa de trazer a 25ª edição dessa live informativa na área do esporte, nesse momento de pandemia. Eu saúdo de coração mesmo, porque eu sou um vibrante pela comunicação, pela divulgação, estar junto aí com o Henrico Prado, da 7 metros, o Carlos Casalino, de São Paulo, do handebol brasileiro, e o André Costa, lá da Pentecoste, 75 quilômetros da cidade mais linda lá, Fortaleza. Já passei por lá, aliás, quase todo o Nordeste, e muitas vezes com o handebol. Eu saúdo um dos meus maiores amigos, e que me deu a oportunidade, e eu tinha certeza que ele estaria nos ouvindo aqui, o Luiz Celso Giacomini, porque eu tive chances no meu jornalismo. Quando me formei, 77, e 74 formava em Educação Física, 77 em Jornalismo, eu peguei esta época áurea do handebol de Santa Maria e abracei. Digo, às vezes, para os companheiros, eu dei uma entrevista no Japão, para uma revista brasileira lá, e os caras se apavoraram quando eu disse que não faço futebol. Estranharam, não faço futebol. E realmente eu assumi um compromisso comigo, com um profissional de educação física, entendendo, na época, anos 70, não tinha, era só futebol, basicamente, para vocês mais jovens, que era a divulgação. Então a gente assumiu um compromisso moral, ético, de seguir a divulgação de outras atividades, menos o futebol. Tu disseste, introduziu muito bem aí, Edgar, é uma diferença enorme. Para teres uma ideia, naquela época que nós fazíamos o trabalho, e o Celso deve lembrar, uma vez nós estávamos lá na Argentina e o ônibus parou, porque eu tinha que chegar no Orelhão para fazer um boletim para Santa Maria. Então era desse tipo. Quando falou em telex, muitas vezes acompanhei a Dulce pelo Brasil, indo nos bancos, que era pontual, lá tinha o telex para mandar matéria. E a mais forte ainda, para relembrar vocês, e as pessoas que estão assistindo, os mais jovens, nós,
cobertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona, 92, no Banco do Brasil, eu mandava para o Jornal de Santa Maria radiofoto, 3 horas por uma foto estar rodando para chegar aqui. Olha a época que nós somos. Pô, nós somos do outro século. A gente fazia um esforço para estar acompanhando. E a gente acompanha. Casalino, Cleri, você desligou teu microfone aí, Cleri, você está com o microfone desligado. Não, não. Você está com o microfone desligado. Alô? Alô? Agora? Agora sim. Pode falar. Ok. Tá, desculpa aí a parada. Então, e a gente acompanhava com o rádio, fazendo os boletins, entrevistando, mandando as notícias, como também se fazia matéria para o jornal. Então, naquela época, se fazia paralelo os dois. E eu quero deixar claro também, no abrir aqui, que nós fizemos esse trabalho até os anos 90, e depois passamos na cobertura da Olimpíada a partir de 92. Talvez nós sejamos o único jornalista brasileiro que acompanhou a primeira participação do Brasil na Olimpíada em Barcelona, e de lá para cá até já classificada feminina agora para Tóquio, e vai brigar ainda, não se sabe como e quando, com esse convite, a masculina. Então, a gente realmente era uma diferença muito grande, e no decorrer a gente pode contar alguma outra história. Então, tá bom. Obrigado. Inicialmente, assim. Cleri, obrigado. Enrico, dentro do que o Casalino, dentro do que o Cleri contou, e aí o professor Luiz Celso Giacomini vai ser um dos próximos convidados nossos, já está agendado. O professor Luiz Celso estará no mês de agosto, quando nós formos falar e abordar sobre a questão do handball. Enrico, está ouvindo? Tá, né? Está ouvindo, Enrico? Alô, Enrico? Não, tá falhando a conexão aqui, mas vamos ver se melhorou agora. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo. Tá. Enrico, você hoje tem um trabalho muito forte nas mídias sociais, e não sei a partir de quando você iniciou esse processo dentro do trabalho do handball com as mídias sociais. Há quanto tempo você começou, e que fase dessas que o Cleri se referiu que você pegou e começou a trabalhar também, ou qual foi a tua transição? Eu acho que o Henrique está com um problema de conexão lá. Vou passar aqui, vou passar a pergunta para o Casalino. Casalino, vou passar a pergunta para você, enquanto o Henrique se ajusta lá o fone dele, a questão dele de... Fala, Casalino. Casalino, você acompanhou você um pouco mais, você embora formado em educação física, você trabalhou no ramo, no segmento de carnes, etc., e você tem uma história também. Você foi colega, entre outros, do próprio Sérgio Hortelã. Você teve grandes profissionais como professores teu na faculdade, e você relatava que dentro desses profissionais você teve o Vladimir Marques, teve o próprio Alberto Rigolo dentro da faculdade como teus professores. Em que momento você sai dessa questão técnica e passa para a área da comunicação? Em que momento aconteceu isso e por que aconteceu isso? Aconteceu, boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está assistindo, que é muito bacana a gente falar um pouco do nosso trabalho. Eu acho que para todos nós que estamos hoje aqui na live, e o que me chamou muita atenção na época era realmente a falta de notícias e a falta de divulgação que tinha o handball. Com 3 meninas, as 3 começaram a jogar handball, uma das menores
falou para mim que, infelizmente, na Olimpíada da escola dela, isso foi o que aconteceu na verdade, ela falou que foi trocado o handball pela queimada, e ela chegou chorando em casa, e a gente que já teve um passado aí de esporte, né, desde pequenininho, de 5 anos, e aquilo lá realmente tocou, porque eu já tinha sido técnico, já tinha levado as meninas do Companhia de Maria, né, na época, de quinta série, que a gente conseguia ganhar de segundo colegial, porque elas tinham de verdade um treino de handball, porque naquela época era muito mais tranquilo a gente jogar uma bola e deixar a meninada correndo. Então eu comecei dali em diante aquele amor, assim, porque eu já jogava handball desde pequeno na CM, né, na Associação Cristã de Moços, nada muito profissional, na verdade, porque ali a gente praticava todo tipo de esporte, né? Então, daí em diante, o meu resgate de sempre estar falando um pouco de atualidades e um pouco de resgate histórico dos grandes profissionais que fizeram parte disso tudo, né? A gente está falando de Jacomini agora, tem o Chico lá em Alagoas, tem o Paulo Célio, tem o Leoni, a Norma no Rio de Janeiro, quer dizer, o Brasil em Niterói. Então, são preciosidades que realmente a gente tem que trazer para a página e mostrar para essa garotada que existem pessoas que fizeram para o handball estar onde está, como chegou em 2013 campeão do mundo. Muita gente trabalhou antes disso, muita gente dedicada, e eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer é tentar levar isso para todo mundo. Eu vou falar com o André, enquanto isso o Henrico já voltou, e depois volta com o Henrico. Tá legal agora, Henrico? Vamos ver. A conexão tá então, boa. Tá, então eu vou dar um tempinho. O áudio de vocês. De repente você sai do Wi-Fi e coloca no 3G, no 4G, porque às vezes melhora, tá? Não sei como é que você tá aí. Mas eu vou voltar com o André lá, e depois a gente volta com você. O André, como eu disse no início, para a gente mostrar a diversidade e a importância de quem trabalha pela divulgação do handebol brasileiro, o André, ele está num município de Pentecostes, está a 90 quilômetros de Fortaleza, e essa distância não impede a ele, porque ele está num município que tem 34 ou 35 mil habitantes, é isso, né, André? É um município relativamente pequeno, perante os municípios que nós estamos falando aqui de São Paulo, nem se compara a Santa Maria. Uma curiosidade, Cleri, que eu pesquisei aqui, ele tem uma filial dos Calçados Paquetá lá na cidade dele. Ele tem uma filial dos Calçados Paquetá na cidade dele. E uma outra coisa importante que eu ouvia também, André, é que você aí dentro da cidade de Pentecostes tem um dos maiores centros de pesquisa ictiológicas, que são peixes, alevinos peixes que vocês produzem, é um dos maiores da América do Sul e que estão exportados para vários estados do Brasil, várias regiões. Agora, André, como é que você, com toda essa história, com as dificuldades que a gente sabe das pequenas cidades, sai da carreira de handebol, sai da área de atleta, de técnico, de jogador, de árbitro, que apitou final do Campeonato Brasileiro, inclusive, e ingressa nessa questão das mídias e da divulgação, porque você criou aí uma websérie que era a quarentena, dentro da quarentena, uma divulgação do handebol. Boa noite, André. Como é que foi esse processo? Boa noite. Edgar, muito feliz pelo convite, né, de poder participar e poder falar um pouco das nossas experiências. Eu estou a 90 quilômetros de Fortaleza, né, não sou natural de Pentecostes, estou aqui há 9 anos, né, vim por outros motivos e acabei desenvolvendo um trabalho com handebol aqui. Graças a Deus, né, que a gente tem trilhado um caminho, talvez do sucesso, mas a gente está lá, está chegando lá. E, assim, como foi que começou a quarentena com entrevista, né? Um dia em casa, logo no começo da pandemia, dia 18 de março, mais ou menos, a gente não costumava ver tantas lives com atletas do nosso handebol, não tinha tanta expressão, assim, pelo menos eu não conseguia ver nos canais, né, do Instagram. E aí me veio na cabeça de aproveitar o nome quarentena, né, e associar a entrevista e começar a entrevistar a personalidade do handebol brasileiro. Atletas cearenses que fizeram, né, que fazem carreira, que fizeram história no handebol nacional e internacional, assim como os atletas internacionais.
No começo, a ideia era só aproveitar o Instagram e para que os nossos atletas, pelo menos eu pensava nos meus, né, porque eu trabalho com a iniciação até o rendimento, era que eles, nesse período de pandemia, procurassem se motivar, né, procurassem absorver algumas experiências de outros atletas que estavam na Europa ou outros atletas que conseguiram sucesso, né, pelo Brasil afora, inclusive mesmo dos cearenses. Então, foi a partir daí que a gente pensou no Quarentena, iniciamos com o Nailson, fizemos mais ou menos uma série de 40 entrevistas, né, entre atletas e técnicos, dirigentes que foram destaques do handebol cearense e destaques do handebol nacional e internacional. Então, foi uma experiência excepcional. O quadro ainda não terminou, a gente só deu um tempo, porque eu tirei umas férias agora, né, do trabalho, mas a gente percebeu que com a criação do Quarentena com entrevista, houve uma quantidade muito maior de lives, divulgando o trabalho dos nossos atletas e motivando muito mais ainda atletas do nosso handebol nacional. Beleza. Estamos lá, pronto, Henrico? Podemos? Agora vai? Henrico, tá ouvindo? Henrico? Henrico? Não sei, problema da conexão do Henrico aí. Alô? Eu vou voltar aqui, então vou voltar, Casalino. Depois eu vou para o Cleri de novo, enquanto o Henrico se resolve lá a questão. Antes de perguntar para o Casalino, esses dias nós fizemos uma pequena conversa com o Marcos Vinícius Freire, que foi diretor executivo de esportes do Comitê Olímpico, é gaúcho, inclusive, e aí o Marcos Vinícius escreveu um livro, que é um livro que chama-se Resolva. Então, ele pediu que fizesse um sorteio desse livro. Então, vou fazer uma pergunta aqui no meio da live, enquanto a gente conversa, e a primeira resposta que vier correta, depois a gente vai falar, vai mandar o livro, tá? Então, Casalino, nesse processo teu, evidentemente que a tua parte de hoje, de subsistência e de recursos, e enfim, é dentro da questão do frigorífico, é a tua parte de trabalho, que diz assim, não que não seja trabalho sério o que você faz pelo handebol, mas aquela que te dá o sustento para a sua família. Nesse processo, como é que você está vendo essa transição que nós estamos passando entre as mídias anteriores, esse momento da quarentena, que foi uma oportunidade que o André aproveitou agora para criar um produto novo, e que muitos desses produtos vieram para ficar, é um caso aqui do que a gente está fazendo uma live agora, e como é que você está vendo isso para frente, Casalino? E a pergunta eu vou colocar já no ar. Pode falar, Casalino. Foi o maior presente que a gente pode ter ganho, eu acho, desde a minha entrada, né, em 2015, que realmente eram poucas as páginas que divulgavam realmente o handebol, que falavam da história do handebol. Eu tive a oportunidade de ver o André andando 90 quilômetros para me encontrar em Fortaleza, levando o Alex Dourado, técnico do Fortaleza, campeoníssimo. Esse menino, André, um pivô gigante que jogava muito, ficou 12 anos, eu acho que com o Alex, né? Do lado dele, quer dizer, uma referência para esse menino André aí, que faz bastante mesmo pela base, né? Que é um outro assunto que a gente nunca pode esquecer e de forma nenhuma. A gente tem que divulgar a base sempre, sempre, sempre. Divulgar os profissionais da base, que faz o dia a dia, sem ter nada, às vezes, para comer. Ele leva um sanduíche e leva um pouquinho de bolacha para a garotada e uma bola bem velhinha, e eles estão lá praticando o handebol. Então, isso que o André faz, e que muitos pelo Brasil fazem, é que não pode deixar de fazer. E esse tipo de comunicação que está acontecendo hoje, leva para muitas, mas muitas crianças, adolescentes, saber quem é quem no handebol, que isso não tem coisa melhor do mundo. Que a gente está recebendo hoje é um dos melhores presentes que a modalidade recebe. Professor Cleri Quinones, professor Cleri, indiscutivelmente, Cleri, liga teu microfone aí, porque eu não consigo liberar, porque você me bloqueou aqui para liberação. Cleri.
Vou pedir para vocês que deixem que eu abra e feche o microfone de vocês, é mais fácil. Cleri, abre o microfone aí que não... deixa que eu abra e feche, que fica mais fácil. Cleri, então tá bom, mas tá aberto agora, né? Você indiscutivelmente, não há como fazer nenhum tipo de comparação, é um cara que, como você falou, desde Barcelona, você esteve em todos os Jogos Olímpicos, vai para a 8ª edição de cobertura. Tá? Então, o que a gente tem de referência de uma divulgação anterior e o que a gente tem de referência com uma divulgação nesse momento, e que a seleção, as nossas seleções brasileiras são as nossas referências internacionais, como é que você vê também esse processo dentro da cobertura ou dentro do espaço que se dedica, e você falou do futebol, você entende que também os nossos meios de comunicação não dedicam o espaço suficiente para uma modalidade que foi campeã do mundo e que também tem as perspectivas, já está classificado feminino para a próxima Olimpíada, Jogos Olímpicos, e também tem a possibilidade que a gente está torcendo para que classifique o masculino? Edgar, antes, um abraço ao Georges, que é um grande marquetista, Conselho Federal de Educação Física de São Paulo, aí tive a cruzada dele aqui. E eu volto um pouquinho, só para reforçar, antes de entrar responder a tua pergunta, o que o Casalino disse, o sucesso está na preparação, porque o handebol de Santa Maria ganhou tantos títulos sul-americanos, nacionais, e cedeu atletas à seleção brasileira, e o técnico, graças a um trabalho de base, a DUSM cresceu com uma sustentação que tinha aqui em Santa Maria e na região, trabalhando profissional em educação física. Então, o Casalino é verdadeiro, nós temos que fazer com que o esporte escolar e ele seja, o handebol escolar seja o reforço para que depois venha o clube, a federação, e nós teremos a produção. Isso aí ficou evidenciado. A respeito da comunicação, hoje pode-se dizer que a parte do passado, quando o futebol absorvia, mas com as conquistas, com o crescimento e o gosto pela plasticidade que o esporte oportuniza, foi melhorando a divulgação e até a busca, certamente o Henrico falaria mais com propriedade aí, a entrada do patrocínio para grandes coberturas, os esportes, e o handebol é um esporte que tem o gosto do gol, jogadas, o confronto de atletas e jogadas lindas, então aí melhorou essa divulgação com o surgimento da televisão e hoje mais com sites. O caminho está sendo este. Agora, eu quero dizer, e acompanhei a Fundação Getúlio Vargas, com o trabalho que foi feito pelo Laser, que nós ouvimos marquetista, pessoas que é da área da indústria, do patrocínio. Eu não sei como vai se portar o pós-pandemia, se vão ter suporte para manter esse patrocínio, para que o esporte tenha espaço na mídia. Então, nesse sentido, que é uma grande preocupação. Henrico, vamos tentar de novo, Henrico. Eu não abro mão de falar com você. Henrico, amanhã... Vamos lá, eu que sou da comunicação, estou péssimo em comunicação hoje, né, senhores? Não, mas isso faz parte do novo modelo que estamos vivendo. Amanhã, eu falo com o Maurício Fernandes, que é o presidente da Associação Nacional da Indústria do Esporte, de São Paulo, e a indústria do esporte tem mundialmente previsto uma perda de 15 bilhões de dólares em função da pandemia, isso contando com todos os segmentos. O Cleri falou agora, Henrico, da questão da transição. A gente vem de uma TV que era uma TV aberta, que você era, vamos dizer assim, obrigado a assistir determinada programação, e hoje você tem um conteúdo que é direcionado para aqueles que querem efetivamente buscar esse conteúdo e encontram nas mais diferentes plataformas. A grande mudança foi
Mudou-se o canal, mudou-se o formato de produção e mudou-se a forma de assistir. Hoje pode assistir no celular, no computador e assim por diante. Você entende que esse novo formato ainda tem muito para evoluir, e você que está dentro dessas questões digitais, você entende que ainda a gente tem muito para evoluir, e como é que vai se comportar isso, essa tendência das lives? Porque tem uma febre que agora veio, e aí eu me incluo nesse processo, que eu também não... você já faz isso há mais tempo, o Clery, no segmento dele, já faz na plataforma dele há mais tempo, o Casalino também, a Andrea foi uma oportunidade de quarentena. Como é que você está vendo essa quantidade de lives e como é que você está vendo esse futuro aí? Vamos ver se agora vamos. Bom, boa noite a todos. Vou tentar ser breve aqui, para caso a conexão aqui caia, eu consiga compartilhar um pouquinho aqui da história das 7 metros e uma honra para mim participar com vocês. Agradeço o convite, Edgar. Bom, Edgar, na verdade as lives vieram para ficar, né? Acho que todos os meios de comunicação, os artistas, atletas perceberam, né, o potencial e a dimensão que as lives têm, né, com relação à amplitude e ganho em escala, né, de seguidores e de amantes, né, cada um no seu segmento. Né? Se a gente for olhar um show de rock ou da música que vocês mais gostam, né, se uma banda hoje faz um show em estádio, ela consegue colocar no máximo 100, 150 mil pessoas. Né? Tivemos lives aí com 3, 4 milhões, né, de atingimento, de engajamento. Né? Se você transmite um jogo via internet, né, isso o futebol está entrando agora muito inteligentemente. Né? Na televisão você consegue aí um número de 5, 6 milhões de televisores ligados. Né? Isso dá mais ou menos aí 1,5 milhão de pessoas assistindo. Né? E na internet esse alcance brutalmente esmagado, né? Então acho que essas lives, essa tendência de internet veio para ficar, né? Muitas pessoas da televisão estão migrando para a internet porque viram, né, que o acesso, né, é multiplicado hoje, né? Quando você fala em YouTube, fala em Instagram, em Facebook, né? Então acho que é uma das coisas boas aí dessa pandemia, né, que aconteceu para a comunicação dos esportes, né, do jornalismo, enfim, com certeza veio para ficar essa questão das lives. Enrico, eu vou aproveitar que você está conectado para não dar a volta, senão depois a gente não chega em você, de repente. Nesse processo, você, com a tua expertise também é mercado de investimentos, é isso, né? Me corrija se estiver errado. Você trabalha com a questão de finanças e hoje a gente tem, cada dia mais, por conta da perda dos patrocinadores estatais, a gente tem a diminuição dos patrocinadores privados, a gente tem uma canalização dos recursos basicamente para a área de saúde nos municípios, isso é uma coisa geral no mundo, não é um privilégio nosso. Você entende que o streaming e essas mídias digitais podem, de uma maneira bem organizada, se transformarem numa fonte efetiva de captação de recurso para as instituições? Edgar, eu costumo dizer o seguinte, tem uma frase muito usada, né, no meio do marketing, da publicidade, que é: quando você não tem um produto, quando você não paga por um produto, você é o produto. Né? Então, eu acho que a gente tem que primeiro entender, né, como faz para enxergar o produto como handball, para conseguir vender esse produto. Né? É muito difícil hoje você bater na porta de grandes empresas, né, para vender um esporte tão nichado, bastante praticado em escolas, mas que ainda a gente não conseguiu entender como vender esse produto para as empresas privadas. Eu acho que o primeiro grande desafio é esse, né? Em tentar entender, né, o que vender. Né? E a 7 metros ela começou muito assim, né? Da necessidade, né, que a gente tinha como atleta e como amante de handball, né? O que faltava para a gente, né, com relação à comunicação de handball. Né? E aí, nesses 5 anos e meio já de 7 metros, a gente tentou encaixar alguns modelos de negócio dentro da plataforma, alguns com sucesso, outros não. Né? E a gente foi fazendo esse ajuste fino, né, ao longo desse tempo, né? O que as pessoas gostam de consumir, o que não gostam,
né, para por público, né? O público de handball, ele é heterogêneo, né? Você tem os hard users, né, que gostam de saber quem é o atleta que joga na Macedônia. Esses caras consomem muito handball, muito específico. Você tem um meio da pirâmide ali, né, que gostam de saber só dos principais times brasileira. Não é. Tá cortando de novo, Henrico. A informação, pirâmide, né, que são os apaixonados, os amantes. Tá, tua conexão tá. Oi. A gente foi né? E esse é o grande desafio da plataforma, né? Descobrir qual o melhor para essas pessoas para que a gente consiga pessoas que consomem o esporte e aí envelopar tudo isso e levar para grandes empresas em busca de... Cleri é o seguinte, o que o Henrico colocou, de uma maneira clara, é que a gente tem como desenhar um perfil melhor hoje de quem consome handball, de quem efetivamente gosta e consome. E você concorda que a gente tem um grande número de consumidores, a gente ainda não conseguiu formatar o produto mais adequado do handball, eu falo produto como um todo, para que esse consumidor que ele tem como traçar o perfil possa ser atendido da melhor maneira? Você concorda isso? Edgar, eu sendo sincero para te responder, eu tenho um conhecimento macro, não específico do handball, porque eu acompanhei o handball mais até o ano de 88, 90, com o handball brasileiro. Ali eu tinha o meu acompanhamento. Eu acho que até essa pergunta pode transferir para os demais que têm acompanhado através do 7 metros, no caso, que está com problema o Henrico, mas aí o André e o Casalino, mas eu entendo que não só o handball, mas a variedade do esporte são vários, tem uma variante muito grande, e cada esporte tem a sua peculiaridade, o seu ponto forte de atrair. E o produto hoje, as indústrias, são as mais variadas, desde a formação de um tanque que tem aqui em Santa Maria do Exército, uma fábrica alemã, e assim por diante. Então, eu acho que para cada esporte, se a pessoa que se dedica com a indústria, que trabalha com a busca do produto que identifique o seu esporte, tem que estudar bastante nesse sentido. Eu acho que o produto existe, mas depende realmente de ser tratado com cientificidade essa busca para ir no ponto certo. E a relação que é muito grande, ensino escolar. Eu me lembro que as estatísticas mostram que o handball é um dos esportes mais praticados nas escolas, principalmente no Nordeste. Não sei se é válido ainda, pode me confirmar aí o André. Então, existe produto para que possa contribuir para que haja maior difusão e apoio aos clubes, aos atletas, enfim, de que haja identificação do patrocínio com o esporte handball. Plasticidade, gosto, beleza e o gol, que é nato do brasileiro para ser identificado com o futebol, o handball tem, e as melhorias de condições. Só temos que passar essa pandemia, porque não podemos nos abraçar e estar integrados. No futuro, acho que pode acontecer, mas tem que ser muito bem trabalhado. Casalino, a gente está falando de produto,
A gente está falando de produto, e você é um cara, como eu disse no início, que trabalha com produto carne, e com certeza é um produto que ele é, a princípio, estabelecido conforme o consumidor. Mas antes de fazer a pergunta, eu quero dizer ao Hulk, que está fazendo aqui, mandando as gracinhas, não sei porque ele está te chamando de quase lindo, está diferente, o que aconteceu? O Hulk, ele cortou aquele cabelinho Chanel dele, e aí ele está com esse cabelinho novo. E uma coisa que chamou a atenção aqui, que as pessoas não sabem também, Casalino, que você tem no teu currículo aqui, você foi bailarino na faculdade. Você dançou, você teve, inclusive, como colega o filho do Paulo Goulart, né? Paulinho Goulart, que hoje é jurado da Xuxa, já foi do Faustão. Tá vendo? Então, e era um ginasta de primeira linha, um ginasta maravilhoso, fazia o diabo mesmo, ele era um cara incrível, muito educado, também com a mãe dele, Nessete Duna, e com o pai dele, o Paulo Goulart. Realmente, a gente teve um convívio aí de alguns anos, mas que foi maravilhoso, com certeza. Mas já voltando ao Rucão, você pode concluir. Não, eu ia dizer o seguinte, só para avisar que a Aline Vieira foi a que ganhou o livro, porque ela já foi a primeira que respondeu. Está todo entrando pergunta, a resposta do número 9, a camisa do Marcos Zé era o número 9, mas a Aline Vieira foi a primeira que respondeu, com certeza. Casalino, produto. Quando a gente fala de produto, a gente já falou de iniciação, que é uma coisa importante, que o André tem trabalhado isso lá na base. Os jogos escolares trabalharam com isso. O Clery, ele complementa falando sobre a importância da base para o alto rendimento, e aí é uma prova viva de que o Luiz Celso Giacomini vai falar exatamente como fazer e como construir um clube vencedor, e com certeza ele vai falar sobre a questão da base. O Henrico fala que nós temos novas tendências de comunicação, e para que isso, para que isso aconteça, a gente tem condição de hoje, através das mídias sociais, identificar o tipo de consumidor que a gente tem. O que falta para a gente, Casalino, para que esse produto seja mais consumível, ou que seja mais consumido e, por consequência, a gente traga outros benefícios? É lógico que a carne, ela é um alimento, então é muito mais visível hoje no mercado, mas tudo que é bom realmente chama a atenção do consumidor e do investidor. Então, tudo que hoje a gente pode proporcionar de base, de formação, né? Que a gente traz essas meninas pequenininhas e vão passando por todo o processo até chegar num alto estágio, hoje não fica no país, né? Elas, com certeza, já com 18, 20 anos, ainda não está acontecendo isso aqui, isso acontece já muito em Portugal, que as grandes equipes da Europa estão levando meninas de 18 e 19 anos já. Noruega foi uma, que contratou 3 meninas portuguesas. O Brasil tem tudo para fazer isso também. É lógico que o Portugal está muito mais perto da Noruega do que o Brasil, mas poucas atletas ainda ficam no Brasil. Então, o que precisa? De mais equipes e de mais visibilidade. Um trabalho muito bem feito é do meu amigo Rucão, né? Que hoje ele é um cara que tem um produto viável com muitas equipes, diminuindo custos e fazendo girar aquele grande mecanismo que ele está proporcionando hoje do Master, tanto na Liga Paulista quanto no Brasil Master Cup. Então, esse tipo de produção é que atrai. Mas o que tem que ter? Tem que ter mais equipes e um mais atrativo. É lógico, o pessoal Master já tem um emprego, já tem tudo isso. Agora, se não tiver um produto atraente, eles não vêm também. Então, eu acho que está sendo muito bem conduzido, e isso é um exemplo aí para as grandes, para a grande evolução do handebol, vamos dizer assim, é trazer campeonatos com mais equipes, né, proporcionar a ida e vinda, que é lógico, não é fácil, né, o Brasil é muito grande, mas eu acho que é uma saída, viu, Edgar? André, dentro desse processo que o Casalino e os outros amigos já colocaram, quando a gente fala quando o Casalino dá uma referência de torneios e competições e amistosos que sejam, é muito mais ou menos difícil fazer isso em São Paulo
do que fazer isso em Pentecoste, com certeza, porque você depende de uma região, você depende de um desenvolvimento, você depende de investimento, grande parte das vezes, das próprias prefeituras. Como é que você consegue manter a atividade e motivação das tuas equipes de base para que elas não abandonem? Isso eu sempre tenho dito, isso é uma história igual em todos os lugares do Brasil. Os atletas passam um período, porque depois eles começam a trabalhar, depois eles não gostam da modalidade, depois eles desistem por N motivos, ou porque vão mudar para uma outra cidade para começar a estudar uma universidade, etc, etc. Mas o professor, o profissional, e aí o Clery, que é um defensor do sistema Confef, e eu também pertenço ao sistema, não como condição de conselheiro, não, mas o Clery é super ativo. Eu sempre tenho dito que a gente tem que valorizar cada vez mais o profissional de educação física, porque é ele que mantém as pessoas motivadas. Como é que você, André, consegue e faz para que esse grupo de pessoas e amantes de handball, numa pequena cidade do interior do Ceará, e não é diminuir ou dar menos crédito, porque o trabalho que você desenvolve, ele é proporcional à possibilidade financeira, desenvolvimento da região e assim por diante. Como é que você faz para manter esse grupo ativo? Bom, antes eu queria só parabenizar a Aline Cavalcante, que é uma colega do Ceará, que ganhou o livro aí, né? Isso, lá do Maracanaú, uma grande amiga, e também, inclusive, trabalha com as redes sociais dos meus atletas, ela ajuda bastante nesse sentido. Bom, o que é que eu tenho feito? Vou falar nesse período de pandemia, que ficou muito complicado, a gente sabe que esse processo de segurar o atleta, de fazer com que ele se motive, de que se faça esses treinamentos em casa, a gente sabe que é um desafio grande, né? Mas para a gente chegar lá, como é que eu seguro os meus atletas no período pré-pandemia, antes de acontecer tudo isso? Até o juvenil, a gente não tem muita complicação, porque tem competições para participar, os atletas, na verdade, estão no nível de escola e clube, né? Porque aqui, nosso clube, a LPHB, os atletas são praticamente da mesma escola, então fica fácil da gente construir, né, esse trabalho da escola para o clube. Então, a gente não tem muito problema. A grande problemática vem quando está na equipe juvenil, que está saindo do 17, para poder aí pleitear uma vaga na universidade pública, e não tem universidade pública na cidade, aí tem que ir para Fortaleza, ou morar, ou ter que ir voltar, e aí voltar é uma complicação. Quando chega nos 18 anos, tem que trabalhar, porque tem que ajudar normalmente no sustento de casa, então a gente encontra essa problemática, porém, os atletas também, por gostar muito da modalidade, em virtude da gente também viajar bastante, né, da gente ter uma prefeitura que nos ajuda com transporte, com inscrições, muitas das vezes com a alimentação dos atletas, para que permita que a gente participe das competições, e aí a gente sabe que isso para o atleta, né, na situação, eu falo da gente do interior, para isso é uma motivação, ele poder ter a oportunidade de ir na capital, de ir em outro estado, como nós participamos do Campeonato Brasileiro, do Zonal Brasileiro ano passado, por exemplo, no Piauí. Então, as viagens, elas são... como é que eu posso te dizer? São elas que chamam a atenção do atleta para que ele venha praticar a modalidade, né? E aí, atrelado a isso, tem também a questão das nossas equipes também estarem sempre se classificando para as fases estaduais e finais dos jogos escolares, então isso acaba trazendo mais alunos da escola para participar do projeto, e aí desenvolver na categoria 12 a 14, depois passar para uma escola do ensino estadual para desenvolver o 15 a 17, e aí, consequentemente, isso é paralelo ao clube. Então, a gente consegue segurar esses atletas nesse sentido, né? De até os 17, 18 anos, a gente não tem muita complicação. Mas, mesmo assim, alguns atletas moram aqui, fazem faculdade particular, pagando mesmo num custo menor, estando dentro de casa, né? Que acaba tirando o custo de ir para a capital e voltar, ou morar na capital, também é muito grande. Às vezes, alguns optam por fazer a faculdade em casa, por estar dentro de casa, e vai ter o mesmo custo do que ir para Fortaleza e voltar. Então, a gente consegue segurar esse pessoal participando das competições quase sempre. A gente está na maioria das Copas, né? Competições estaduais e interestaduais. Clery, deixa eu abrir aqui o microfone, Clery. Clery, Fala. Quando a gente fala de canal de comunicação, talvez não, com certeza desse grupo aqui, você é um que utiliza um canal que é extremamente importante em algumas regiões do Brasil, que é a rádio. Tá? Durante muitos anos,
A rádio foi o principal canal de comunicação. Você entende que ainda existe este espaço, ou existe uma clientela, ou um consumidor do produto rádio, até porque, pelo que eu falei no início, muitas das pessoas não têm intimidade com a parte digital, e o rádio ainda consegue suprir. Você entende que o rádio ainda tem esse papel importante no processo? A evolução é tão grande que já se confunde o rádio com a internet com o rádio, a TV está muito confuso. O rádio realmente foi um dos primeiros a acompanhar o handball, porque era o mais fácil. Por exemplo, os jornais, eram poucos jornais que eram diários. Na minha época, quando comecei, os jornais, às vezes, era semanal, alguns 2, 3 dias, enfim, e o rádio é mais instantâneo. Só tínhamos a dificuldade, era essa, que não existia o celular, e aí tinha que se valer dos famosos orelhões. Tem pessoa que fala em orelhões, não entende o que eram os orelhões, né, Edgar? Não sei se tu lembra ainda. Eu não sei do que você está falando. Eu não sei do que você está falando. Não sabe, sim. Curitiba eu fiz entrevista contigo lá, nos teus eventos lá, em Orelhão. E então, agora com... Eu acho que o rádio específico, a internet assumiu, porque o cara bota ali o visual, tá colocando o visual com o áudio. Antes nós tínhamos dificuldade da imagem, agora a imagem tá rolando aí. Nós temos aqui os caras bonitos aqui, o mais velho, que os mais jovens, aqui, e as pessoas estão nos ouvindo, que seria o rádio, mas eles estão nos assistindo. Então, eu penso que o rádio, especificamente, os rádios hoje passaram todo pela internet. A minha rádio lá, porque eu faço daqui, estou em quarentena, faço de casa, mas os programas que estão sendo feitos lá são passados via internet. Então, eu acho que o rádio já mixou com a imagem, com a internet. Mas, sem dúvida, o rádio foi praticamente o primeiro veículo que conseguia dar uma divulgação mais sustentada, porque eu, no caso, quando saí com as equipes do Rio Grande do Sul, ou a Dulce representando em campeonatos nacionais, representando o Rio Grande do Sul, basicamente era a Dulce, a equipe daqui de Santa Maria do Jacomini, a gente acompanhava, convivia, então a gente tinha uma presença mais viva, convivia com o atleta, então tu tinha a fidelidade da informação. Hoje é o fake aí, quanta coisa que os caras supõem e ficam, e eu sempre tive comigo, eu gosto de estar no evento para poder divulgar. Então, se for tratar de veículo, eu acho que a internet, como já falou ali, pena que o Henrique saiu, que ia nos enriquecer muito, porque ele é da área do marketing, da indústria, e estaríamos enriquecendo. Na verdade, a internet absorveu, e eu acho que as transmissões, a facilidade vai ser internet, eu acho que no futuro. Obrigado. Ô, Casalino, nesse processo aqui, até vou mandar um abraço para o Silvio. O Silvio está fazendo média com a patroa hoje, porque ele é casado com a Rossana, ele só entrou a mulher mais linda e campeã do mundo. Ele está fazendo média em casa hoje, vou dar uma moral para ele aí. Aliás, a Rossana, a gente hoje acertou, a Rossana é uma das nossas convidadas para falar sobre o beach handball na nossa programação, que a gente vai soltar nos próximos dias. Aliás, vocês estão abrindo o tema handball, mas a partir de agosto a gente vai ter muita gente do handball falando aqui. Já tem aí a agenda até o final de agosto, já estamos fechando setembro. Casalino, dos veículos, dos canais de comunicação que você utiliza, quais são aqueles que você entende que têm os melhores resultados? Estamos falando aqui, já falamos de rádio, já falamos o Henrico está com problema de conexão, ele pediu realmente que ele não quer atrapalhar, e por isso que ele ficou fora. Nós estamos falando de YouTube, nós estamos falando de Instagram, nós estamos falando de Facebook, nós estamos falando
qual para você hoje é, dentro do teu trabalho, o que tem o melhor resultado para poder apoiar essa promoção e a comunicação no handball? Peraí. Eu estou achando muito estranho, na verdade, de um tempo para cá, a postura do Facebook e do Instagram. O Instagram também começou a acompanhar o Facebook. Antigamente, a gente tinha muito mais divulgação, o alcance era muito maior, e a gente viu que, de um tempo para cá, eu acho que por causa disso tudo, governamental que está acontecendo, na política, de fake news, tudo, o Facebook deu uma segurada e realmente a gente não consegue mais abranger toda aquela divulgação que a gente tinha no Facebook e no Instagram. Eu acho que hoje o YouTube é um grande negócio, você precisa realmente se situar mais nele, ter mais anos, mais visibilidade, que ele com certeza traz retorno. Por quê? Na televisão isso não existe, você pode ligar para as rádios que tem programa de esporte, eu já liguei várias vezes, falo, pô, vocês não vão falar de handball? Ah, tá, liga aqui, fala com o cara, nunca mais você consegue falar. Realmente, o programa de esportes das rádios aqui são programas de esportes de futebol, na grande maioria, eles falam uma vez ou outra de um voleibol e tal, mas realmente, a única pessoa que falou sobre o handball foi o Ricardo Boechat, que ele deu uma brecha na Band News, maravilhosa, falando da equipe júnior, que estava na Rússia, lá com o Daniel Cubano, em 2016, que ele deu uma canja falando das meninas que estavam defendendo o Brasil na Rússia. Quer dizer, fui o único cara nesses anos todos que eu posso te falar que esse cara foi um cara que fez. Agora, realmente, quando você fala, eu queria voltar na grande parte da base que vocês estão falando, o André sabe disso, André, a formação é tudo, porque a criança, sem a formação, ela não tem agilidade, não tem motricidade, a percepção de espaço, isso dificulta demais. Quanto mais o profissional de educação física ir para cima da criança e formar essa criança, mais atletas a gente vai ter. Eu não sei, isso é uma opinião minha, de formador, né? Eu acho que a gente tem muita gente boa e a gente não consegue chegar numa formação melhor do atleta pronto, em alto rendimento. A gente tem poucas oportunidades pelo contexto mundial que a gente vê por aí. Gente, eu vou fazer a última voltinha aqui, porque a gente já está com 57 minutos. A gente teria muita coisa, então eu vou fazer uma última pergunta para o André, já vou pedir que o André já dê as suas considerações finais, depois vou para o Clery, depois volto para o Casalino. André, nesse processo que a gente tem falado, sobre, e o Casalino agora abordou a questão da formação, eu sempre tenho insistido que nós temos que preparar, ou temos que atuar, ou temos que investir nesse projeto de base com a perspectiva de melhorar a vida das pessoas. A consequência dela vir a ser um atleta ou vir a ser um desportista de alto rendimento é uma consequência de uma série de fatores. E mais do que isso, a gente tem que prepará-los para a vida. A questão do equilíbrio na motricidade, da convívio sociais e assim por diante. Você hoje se considera uma parte importante da transformação dos jovens da tua cidade? Olha, Edgar, eu não posso te dizer assim que eu me considero, né? Eu acho que os atletas é que me mostram isso. Eu posso te garantir que eu faço parte. E aí eu vou abrir um parêntese com relação a isso, porque dentro do próprio handball, eu adquiri 2 filhos que o esporte me deu, são 2 filhos adotivos, né? Eu tenho 2 filhos adotivos dentro do projeto, que chegaram no projeto, que tinham uma situação e que com a presença do professor, com acompanhamento escolar feito pelo professor, muitas das vezes até no acompanhamento dentro de casa junto com a família, hoje, graças a Deus, são vidas transformadas, né? Isso são dados que a gente tem que são reais, né? Eu não estou aqui contando nenhuma história para boi dormir, são fatos reais que aconteceram. E não vou te dizer que eu me considero, eu posso dizer que eu faço parte da vida da grande maioria dos meus atletas, ainda mais nesse sentido.
É exatamente por isso que foi uma lacuna da minha vida que me fez muito bem, foi a questão de participar de um projeto social, né? Porque o social foi uma coisa que me abriu os olhos, me encantou, na verdade, né? E que me fez participar de uma lacuna do handball que eu te juro que eu pretendo não deixar mais. André, quero te agradecer. A Aline, a tua amiga Aline, ela está dando de novo parabéns. A gente já cumprimentou o André pelo aniversário, Aline. A gente vai, inclusive, já cantamos parabéns, já fizemos tudo que tinha para ele. E aqui ela está mandando uma mensagem dizendo que você é reconhecidamente um gigante na formação de atletas do nosso estado. São as palavras da Aline, sua conterrânea. André, muito obrigado. Eu sei que o tempo foi muito curto, a gente teria muita coisa para falar, mas eu quero te agradecer a disposição, mesmo porque você foi, e vou dizer para você agora, eu acho que foi a única live que eu participei como convidado, foi a live que você fez diretamente aí de Pentecoste. Então, eu fui a única live que eu participei foi a sua como convidado, isso realmente me honrou muito pelo convite, tá bom? Eu que agradeço, né, pela participação e espero poder contar, né, com vocês sempre no compartilhamento de conhecimentos, né, e de mais informações também. Clery, nesse processo, Clery, e agora finalizando, com certeza você tem aí uma experiência, uma larga experiência, e vou falar de experiência, porque isso foi se adquirindo ao longo dos anos, mas eu entendo que a tua experiência também, e quando você fala que vai para a cobertura do 8º Jogos Olímpicos, é fruto da tua convicção e do teu investimento pessoal e da tua resiliência em ir atrás dos eventos, atrás dos recursos, atrás das pessoas. Você entende que tudo valeu a pena? Você faria tudo novamente? Edgar, entrou num ponto que realmente tem que dar destaque. Em primeiro lugar, como profissional de educação física e jornalista, tinha que fazer ser válido o meu juramento de que seguiria o esporte, a educação física, menos o futebol, né? Seguiria para a divulgação. As dificuldades são imensas, e o próprio meu amigo André, que a gente vai manter contatos aí, queremos ter com ele, com o Casalino aí, para se restabelecer. O ano que vem, se sair a Olimpíada, o handebol, vocês acompanham mais, a gente vai ter esses contatos. As dificuldades são imensas quem é do interior. E eu imagino o André Costa hoje fazendo isso com melhores condições. Mas o que o Giacomini, o Iradil, a turma daqui, o Matheus, o Sérgio Chaves, o que faziam para poder levar o handebol à frente pelas dificuldades do interior. A minha estada aí em Olimpíada é um trabalho de contatos, de muita coragem. O Giacomini que diz assim, baixinho, eu não vou dizer a palavra, aquele que o Gaúcho diz, do peito que a gente tem de enfrentar. Para teres uma ideia, nós começamos a Olimpíada em 92, Barcelona, fizemos Atlanta e fizemos Sydney. Essas três ao vivo, fomos 2004, Atenas, eu fiz pela televisão e pela internet que estava começando, porque Atenas já tinha estado lá com o nosso handebol júnior, com a seleção brasileira no ano de 91, em Atenas. Depois, 2008, eu estava junto com você. Exatamente. Exatamente, no júnior lá em Atenas. Em 2008, eu fiz o meu passaporte, todo o esquema para a minha liberação, veio como turista e não veio como jornalista. 2 meses antes eu tinha pago hotel e tinha já comprado a passagem, evidente. A passagem recebi 75% e o hotel eu perdi, 2008. 2012 era Londres. Aí já tinha o advento da internet e eu estava já me preparando
para o Rio, que o Rio comecei a cobertura logo após Londres. Londres eu não fiz daqui. Aí depois o Rio, durante os 4 anos de Santa Maria, Rio, várias vezes foi durante o ano, e a Olimpíada tive 10 dias antes e 5 dias depois no Rio. E aí acabou o Rio, já comecei em Tóquio. Tóquio já fomos 2017, 3 anos antes, fomos 1 ano antes, 2019, o ano passado, que já pegamos lá o Estádio Olímpico pronto, e estamos prontos se sair 2021. Mas é o que eu acredito, que não vai sair a Olimpíada, mas eu vou estar em Tóquio, vou fazer a cobertura da Olimpíada que não existiu. Meu amigo Cleri, estou te mandando um abraço aqui, quem está mandando um abraço no outro segmento aqui, professor Adenilson Maia, da Paraíba, é árbitro internacional, foi vice-presidente. Grande União. Grande União. Também está mandando um abraço aqui Alexandre Schneider, técnico de Concórdia, pessoas que segundo patrão da bola. Exatamente. Cleri, muito obrigado, meu agradecimento a você pela deferência, pelo carinho de sempre. Você sabe que a gente está mais junto há mais tempo que qualquer um deles, somado as idades aí, né? Então, eu queria até agradecer a participação. Edgar, eu só queria deixar, hoje tu não pediu livros, eu não ia falar dos meus livros, eu tenho 8 livros escritos, que é a história do esporte de Santa Maria. Eu quero deixar uma mensagem, ó, que nós aproveitemos a fartura, a honra e longa vida, a fim de que nós sejamos produtivos na sociedade, nossos profissionais. Cleri, obrigado pelo reforço, e vou dizer o seguinte, vocês vão me enviar as indicações dos livros, e eu toda segunda-feira eu posto a indicação. Então, embora a gente não tenha feito aqui, as indicações de vocês serão postadas também para todas as pessoas, tá? Podem me encaminhar pelo WhatsApp. Beijo no coração aí, meu amigo. Casalino, a todos. Casalino, seguinte, Casalino, você ficou para encerrar. Não sei se eu peço para você falar ou peço para você dançar. Mas vamos falar, vou pedir para você falar. Casalino, dentro daquilo que o Cleri falou, e você tem acompanhado, e hoje você é um cara focado, você também tem uma visão no handebol fora do Brasil, fora do país, como é que você hoje entende que estes países que estão contando hoje com uma grande quantidade de atletas brasileiros, e eu vou ter aqui comigo Maíssa, vou ter aqui a Xana, vou ter aqui comigo Macarrão, Daniel Cubano, uma infinidade de pessoas. Hoje nós podemos ser considerados já um exportador de mão de obra, um exportador de atletas, um exportador de atletas de alto rendimento e alto nível, como foi o Bruno Souza, que agora acabou de assumir a Secretaria Nacional de Esporte e Rendimento. Nós já podemos ser vistos dessa maneira, e também, se não é muito precoce ainda, algumas saídas para fora do Brasil que acabam enfraquecendo o produto interno que é o nosso. Você tocou num assunto delicado, e a gente vai... Há 2 anos atrás, quando eu falei que eu acho que o futuro das atletas brasileiras era fora, muita gente não entendeu. Mas é que o crescimento dessas atletas para uma seleção brasileira, é lógico, enfraquece o handebol interno brasileiro. Das grandes metrópoles, das cidades, dos estados que têm um menor campeonato, isso é lógico, vai diminuir mesmo a visibilidade. Só que o crescimento fora é muito mais abrangente, na minha opinião. Os treinamentos mais duros, as competições mais disputadas, isso eu acho que é na minha opinião. Sendo breve, para não te atrapalhar também, porque você é um cara muito distinto, com a sua Hamilton do lado, tem, e não é Fórmula 1 isso aqui, né? Eu queria muito falar da formação, e agora é uma coisa um pouco mais séria, porque a formação não está só no jogador, está na arbitragem. Sim, nós somos um dos melhores exportadores de árbitros internacionais, formadores, que a gente não pode deixar de falar. A gente tem um Nilson Menezes, que, junto com o Rogério Pinto, fizeram de tudo pelo mundo inteiro, e vão fazer ainda. A gente tem o Daniel Magalhães, a gente tem o Adriano Rocha, a gente tem o Marcelo Matos, a Osana,
a Dayana Lemos, o Paulo Leite, e amanhã é o aniversário de um cara que a gente perdeu esse ano, infelizmente. Muito duro, mas amanhã ele faz aniversário. Tiago Marques, que você esteja no céu, um parabéns enorme para você, dessa galera toda. Então, eu queria encerrar. É lógico, emocionado que a gente fica, como sempre. Eu quase não sou chorão, né, Edgar? Mas, assim, realmente, foi uma perda muito dolorida para o pessoal do handball, e eu acho que a gente não pode esquecer essa data. E boa noite mesmo, foi um prazer incrível falar com você. Eu queria muito ter a oportunidade de ter ele do meu lado, né? Porque eu queria ir em todas as Olimpíadas, eu nunca consegui, né? Então, a oportunidade que vocês têm de participar de uma Olimpíada, eu acho que é uma coisa que vocês têm que guardar também dentro do coração, que muita gente queria ter isso, e vocês tiveram esse privilégio maravilhoso, e é por isso que vocês fazem parte tão honrosamente do handball desse país. Muito obrigado e boa noite para vocês. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, dizendo que acho que um papel importante também dessas pequenas lives é que a gente fortalece o network e fortalece a relação entre as pessoas que falam de handball, e são pessoas que gostam, são pessoas que se emocionam, são pessoas que trabalham duro e trabalham de uma maneira difícil dentro das suas condições, e eu quero fazer o meu agradecimento muito especial a vocês por terem dedicado esse momento para falar sobre a área de vocês, que é a comunicação, e principalmente para abrir esse momento que a gente vai começar a falar do handball. Eu acho que a escolha não poderia ter sido melhor, porque vocês representam, como eu disse, a diversidade de regiões, de idades, de cidades, de profissões e de atividades, mas que todos têm o mesmo objetivo, é fazer o handball cada vez melhor, fazer o handball cada vez mais forte, e eu acredito que não tem outro caminho. Nós temos que estar de uma maneira aproveitando as experiências do passado, olhando o que está acontecendo no presente, mas também visualizando o que a gente pode ainda fazer no futuro. Um beijo para vocês, estou me despedindo de todos. Vocês podem permanecer aqui, eu vou derrubar a live, vou encerrar, mas a gente fica... Obrigado, Clerim, de te conhecer. Desculpa, a gente fica no estúdio, não precisam sair, tá bom? Não precisam sair.